Olá! Que fazer exercício físico faz bem, todo mundo sabe, né? Difícil é colocar o corpo em movimento. Uma informação que eu posso te dar para tentar te convencer é que uma pessoa sedentária tem até 3 vezes mais chance de morrer do que uma que pratica exercício físico de forma regular. Obviamente, não existe uma fórmula mágica para tentar te motivar a tirar o calção do armário. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar quais atividades, com que frequência e intensidade os exercícios devem ser realizados para atingir os seus melhores objetivos. E como sempre, isso tudo de acordo com as evidências científicas atuais. No final, eu vou te dar algumas dicas para tentar te empolgar a continuar praticando os exercícios de forma regular. E antes de começar, uma pequena observação. O objetivo aqui é tratar do exercício físico para adultos que não são atletas, esportistas. Praticantes de esportes de alto desempenho precisam de orientações específicas, que obviamente não é o foco aqui desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pode ser que não seja óbvio, mas há uma certa diferença entre atividade física e exercício físico. A atividade física é toda forma de movimento do corpo que gasta energia, as tais calorias, né? Isso inclui, por exemplo, varrer a casa, lavar a louça, plantar flores ou verduras, entre qualquer outra atividade do dia a dia. Agora, o exercício físico é a prática dessa atividade física de forma organizada e planejada, com tempo definido de duração, a intensidade determinada e realizado com uma certa regularidade. Os tipos de exercício físico que existem são basicamente dois: os aeróbicos e os de força ou resistência, que a gente conhece melhor como musculação. Para obter o melhor benefício para a sua saúde, o ideal é praticar exercícios desses dois tipos, aeróbicos e musculação. Existe ainda um terceiro tipo de exercício, que são os de mobilidade. São aqueles que não usam peso nem focam na força, mas sim têm o objetivo de melhorar o alongamento do corpo como um todo. Os mais conhecidos são o Pilates, a Yoga e o Tai Chi. Eu não vou falar muito deles aqui, porque quem pratica exercício aeróbico e de força, a musculação, já acaba fazendo o exercício de mobilidade, né, de se alongando. Agora, se você apenas pratica exercício desse tipo, que faz alongamento nos músculos do corpo, continue. Manter a mobilidade do corpo é de extrema importância para evitar ou reduzir dores musculares, além de prevenir quedas, melhorar a respiração, acalmar, entre inúmeros outros benefícios. Só fique ciente que, a menos que praticados com muito vigor, esse tipo de exercício de alongamento não contam para os tais consagrados 150 minutos de exercícios semanais recomendados pela Organização Mundial da Saúde e também por outras inúmeras instituições. Os exercícios aeróbicos são aqueles que fazem o coração trabalhar mais acelerado, que melhoram a capacidade do coração e também dos pulmões. São aquelas atividades físicas que acabam por movimentar o corpo como um todo e que também gastam energia para fazer isso. Por exemplo, caminhada na rua ou na esteira, corrida, hidroginástica, natação, ciclismo, né, andar de bicicleta, praticar dança, jogar tênis, entre inúmeras outras atividades. Os exercícios de força ou de resistência, que a gente chama de musculação, são aqueles que são executados às vezes com o próprio peso do corpo ou então com a ajuda de algum peso elástico ou então de alguma máquina específica para isso. São normalmente realizados em academias. Os melhores exercícios são aqueles que movimentem todas ou pelo menos as principais articulações do corpo e que façam movimentos amplos e completos de forma a trabalhar a maioria dos músculos. São realizados com movimentos repetitivos, normalmente em séries de 10, 20, 30 repetições, em sessões ali 3 ou mais sessões de cada vez. E com intervalo de descanso, normalmente entre as sessões, de cerca de 1 minuto, 50 segundos, varia de caso a caso. O ideal é que a musculação seja realizada pelo menos 2 ou até 3 vezes por semana. A prática regular do exercício físico tem inúmeros benefícios. Entre alguns que eu posso citar aqui são a melhora da capacidade cardíaca e pulmonar, a melhora dos processos metabólicos do corpo, fazendo com que o corpo funcione de uma forma melhor, da forma como foi adaptado pelos milhares de anos de evolução. Aumenta ainda ou mantém a massa muscular. Lembre-se que a gente perde massa muscular com o envelhecimento. Também diminui o estresse oxidativo, que hoje a gente entende que é um dos principais fatores responsáveis pelo envelhecimento, podendo até reduzir as causas de morte e inclusive retardando o próprio envelhecimento. Também reduz a pressão arterial. Algumas pessoas conseguem ficar sem nenhum remédio para tratar a pressão, apenas fazendo exercício físico regularmente. Reduz a resistência periférica à insulina. Isso tudo pode prevenir ou melhorar o controle do diabetes.
O exercício também reduz os riscos de infarto, melhora a flexibilidade do corpo, prevenindo quedas, melhorando a disposição em geral. Também ajuda na perda de peso. Quem faz exercício físico costuma ter uma alimentação mais equilibrada, o que contribui ainda mais para esse controle do peso. Exercício físico também reduz dores lombares, as dores nas costas e também outras dores em geral. Melhora as dores e a evolução dos processos envolvidos com artrose, que é um tipo de inflamação que afeta as articulações, principalmente do quadril e dos joelhos. Melhora ainda os sintomas de depressão e ansiedade. E por fim, mas não menos importante, melhora a capacidade de memória. Eu espero que essa lista de benefícios sirva para tentar te motivar um pouquinho que seja. Se você está curtindo esse vídeo, não deixe de dar o seu joinha. Os benefícios do exercício físico superam de longe os malefícios. Mas é claro, todo exercício não é isento de potenciais problemas. Dentre os principais riscos na prática do exercício, eu posso destacar os traumas musculoesqueléticos, que são causar dor, inflamação em tendão, fratura, bursite, que são problemas que podem aparecer com o exercício. A maioria deles são de simples resolução. Em poucos dias eles somem sem necessidade de qualquer tipo de intervenção. A arritmia, a pessoa que tem algum tipo de arritmia pré-existente ou então uma doença no coração, seja ela conhecida ou não, tem mais chance de desencadear essas arritmias, que são os batimentos errados do coração, num ritmo errado, diferente do usual. Porém, alguns tipos de arritmia podem até melhorar com a prática de atividade física. Mas é claro, se você sentir palpitação, aquela batedeira ao se exercitar, pare o exercício e procure o seu médico imediatamente. Outro risco é a morte súbita. Apesar de ser um evento bem raro, a morte súbita é mais fácil de ocorrer quando a pessoa está realizando exercício físico ou então durante outras atividades que façam acelerar o coração, como por exemplo atividade sexual. Infarto do miocárdio tem um risco aumentado, pelo menos temporariamente, para aqueles que tenham doença no coração ou que já têm um risco cardíaco elevado e que não têm o hábito de praticar exercício físico. Porém, quem teve infarto muitas vezes é incentivado a praticar exercício físico de forma a melhorar a capacidade cardíaca e ainda a reduzir os fatores de risco para novos infartos. Um outro risco é o da broncoconstrição. Pessoas asmáticas podem ter crises de broncoconstrição durante a prática de exercício físico. O uso de broncodilatadores, aquelas bombinhas que o asmático usa antes de praticar o exercício, desde que obviamente orientado por um médico, pode ser essencial e evitar essas crises. Outras possíveis consequências do exercício incluem variação da temperatura, como hipotermia e hipertermia, desidratação, coceira no corpo, entre outros. Claro, são sintomas bem raros, mas que podem aumentar com a prática de exercício físico, especialmente em pessoas que são sedentárias. E eu já disse, mas vou repetir. Todos esses malefícios são superados de longe pelos benefícios que a prática de exercício físico proporciona. E por isso você não deve usá-los como desculpa para não se exercitar. Antes de iniciar, é sempre recomendável procurar um médico. Pode ser um médico de família, um clínico geral, então um cardiologista. Se você é adulto jovem, tem menos de 40 anos, não tem nenhum problema de saúde conhecido e não tem nenhuma queixa de saúde, é provável que não tenha nenhuma contraindicação para a prática de exercício físico de intensidade leve e moderada. O médico não necessariamente vai pedir exames complementares, a menos que sejam de rastreio devido à idade, ou então por alguma queixa que você tenha, alguma doença já conhecida, ou então algum achado no exame físico realizado lá no consultório. As evidências mostram que adultos rígidos e sem queixas não precisam de exames rebuscados como ressonância magnética, ecocardiograma ou então o tal do teste ergométrico. Questione o seu médico pelo motivo da solicitação dos exames. É seu direito entender o que ele está procurando com os exames. Quando você começar a fazer exercício, perceba o seu corpo. Se alguma coisa está doendo, é sinal de que você ou pegou pesado, ou então seu corpo ainda não está bem acostumado com aquele exercício. Mas é claro que também pode ser sinal de que algo não está legal. Sentir cansaço é normal. O coração acelerar durante o exercício também. O que não é normal é sentir o coração bater fora de ritmo, sem compasso, sentir um cansaço assim extenuante, falta de ar depois do exercício, dor de cabeça que não melhore com o passar do tempo, ou então qualquer outro sintoma que você se sinta meio preocupado. Em qualquer desses casos, ou em qualquer outra situação de dúvida que você tenha, converse com o seu médico. A recomendação é que um programa de exercício físico precisa ser realizado com uma combinação tanto de exercícios aeróbicos quanto com os de força ou resistência. Os exercícios aeróbicos devem ser idealmente realizados 3 ou mais vezes na semana. As evidências apontam que dividir os exercícios em 3 ou mais dias na semana aumentam os benefícios cardíacos e reduz as chances de lesão, de você se machucar.
O ideal é realizar 150 minutos de exercício aeróbico por semana, né, dividido ali ao longo dos 3 ou mais dias. Mas claro, se você não tem tempo e só consegue exercitar nos finais de semana, por exemplo, treine então 75 minutos em cada dia. Se você tem só um dia por semana disponível, então você pode até treinar os 150 minutos de forma contínua. Exercício moderado é aquele que você não consegue cantar durante o exercício, mas consegue falar durante ele. Já na intensidade elevada, um exercício mais vigoroso, você fica com dificuldade em falar durante a prática do exercício. Por exemplo, se você caminha com alguém, na intensidade elevada você vai ter dificuldade de conversar com essa pessoa. Uma outra forma de avaliar a intensidade do exercício é avaliando a frequência cardíaca e mantendo ela entre 70% e 80% da frequência máxima. Para isso você pode utilizar aqueles relógios ou pulseiras que monitoram a frequência cardíaca. Só tenha ciência de que esses relógios nem sempre são totalmente confiáveis. Se a pulseira ali estiver frouxa ou se tiver muito pelos no pulso, os resultados podem ser diferentes dos reais. Aqueles relógios que usam uma cinta ao redor do peito, eles tendem a ser mais confiáveis. A frequência máxima pode ser estimada pela fórmula 220 menos a idade. Por exemplo, se você tem 40 anos, então você tem uma frequência máxima de 180, 220 menos 40. E a frequência de exercício moderada vai ficar para você entre 126 e 144, que são justamente 70% e 80% de 180. Existem outras formas de avaliar a intensidade do exercício, como por exemplo a escala de Borg ou então pelo método de Carvonnet. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, por caso você tenha curiosidade sobre essas formas. Sobre o tempo de cada sessão. A recomendação é praticar os exercícios em sessões de 30 minutos ou mais. O objetivo, obviamente, é chegar nos 150 minutos de exercícios aeróbicos acumulados durante a semana. Apesar da máxima que diz que quanto mais melhor, os estudos mostram que há um platô ali, um limite em que os benefícios na redução da mortalidade começam a não serem mais efetivos a partir de em torno de 40 a 50 minutos de exercício diário. Claro que é improvável que a prática de mais do que 100 minutos de exercícios diários possa trazer mais benefícios para um adulto procurando manter sua saúde. Ainda sobre a forma de fazer. Faça atividades que envolvam a maior parte dos músculos grandes, as pernas, os braços, o peito e a lombar, né, a região das costas. O exercício mais democrático é a caminhada, que precisa apenas de um tênis macio, bom e que proteja bem seus pés e que tenha um solado adequado que reduza o impacto direto contra o solo. Você não precisa gastar centenas, às vezes até milhares de reais num único par de tênis. Os tênis mais elaborados e caros, eles costumam ter como público-alvo os corredores profissionais. Escolha aqueles que lhe deem conforto e que caibam no seu orçamento. Tênis velhos tendem a ser mais confortáveis justamente porque já têm se moldado aos seus pés. E quando você comprar um tênis novo, use ele em sessões mais curtas no começo, até que eles se adaptem e moldem melhor aos seus pés. Caminhar por 30 minutos no ritmo moderado equivale a aproximadamente 4.000 passos. Algumas diretrizes apontam que caminhar cerca de 7.000 a 10.000 passos todos os dias pode trazer também benefícios para as pessoas que estão fora de forma. Agora, uma vez que caminhar essa quantidade se torne fácil, atividades mais vigorosas precisam ser realizadas, fazendo, por exemplo, caminhadas com maior velocidade ou então em subidas. Caminhar na esteira da academia, ela vai ter o mesmo valor que caminhar na rua ou no parque, porém ela pode ser menos empolgante, mais chato, né, ficar no ambiente fechado. Nesse caso, tente usar um fone de ouvido com uma música ou então ouvindo um podcast para ajudar. Você pode ouvir o áudio dos meus vídeos, por exemplo, enquanto caminho. Fica a dica para você. No início, procure caminhar em terrenos planos, até que a musculatura das suas pernas se adapte melhor. Isso pode levar 2 ou 3 meses para se atingir, para só então, depois disso, você avançar para terrenos mais íngremes ou difíceis de caminhar. Agora, independentemente da atividade, seja caminhada, natação, ciclismo ou qualquer outra atividade, o melhor exercício é aquele que você faz. Os exercícios de força ou resistência, como o próprio nome sugere, são voltados para aumentar a força muscular. Você pode até fazer em casa sozinho, mas é recomendável que você tenha orientação de um profissional de educação física ou de um personal trainer, pelo menos no início, até você aprender a fazer os exercícios com a postura adequada e reduzindo as chances de você se machucar. A forma mais simples é você começar os exercícios numa academia, porque lá você vai ter o acompanhamento e orientação de um profissional de educação física. Às vezes tem até personal trainer que estão lá ajudando outras pessoas, você pode contratar um para você. O risco de você fazer exercício com peso acima do suportado, ou ainda com movimentos muito rápidos, ou então excedendo a capacidade das suas articulações, é obviamente o de se machucar. E se machucar é muito fácil.
Agora, a recuperação pode levar muito tempo. E isso pode acabar atrapalhando os seus planos aí de se manter ativo e saudável. Então, a minha dica para você é: pegue leve no começo, mesmo que pareça fácil. O ideal são fazer treinos intervalados, com sessões 2 ou 3 dias na semana, com a sequência de exercícios que movimente todos os principais grupos musculares. Eles podem ser realizados em máquinas com auxílio de pesos, aqueles halteres, ou então com peso improvisado, ou ainda usando o peso do próprio corpo, se beneficiando da gravidade. Pode ser benéfico fazer o exercício aeróbico antes de fazer a musculação, porque os músculos já vão estar aquecidos. Agora, se você não puder fazer isso por algum motivo, procure iniciar a sessão de musculação com uma sessão de aquecimento muscular, que pode ser uma caminhada leve na esteira ali por 5 a 10 minutos. Apesar de a ciência ainda não ter encontrado o padrão ideal, é recomendável fazer alongamento de preferência depois do exercício, para evitar as dores e melhorar a flexibilidade. Procure uma academia de confiança aí na sua cidade e siga as orientações do seu instrutor. É claro que o ganho de massa muscular que o exercício proporciona depende de inúmeros fatores, sendo a alimentação um deles. Mas calma, o objetivo principal é manter-se saudável e garantir a sua vitalidade, a flexibilidade e a qualidade de vida. Para isso, você não precisa se tornar um fisiculturista e nem consumir uma dúzia de ovos todos os dias. A prática de exercício físico costuma vir associada com outros hábitos saudáveis, como uma dieta melhor. Então, capriche nas frutas, nas verduras, nas proteínas, que são a base dos músculos, carnes, ovos, e também nas gorduras insaturadas, castanhas, grãos, o azeite cru, lá seja de oliva ou de soja ou qualquer outro. Só cuidado com os excessos de caloria que tem nesses alimentos. Evite comidas gordurosas e também os produtos industrializados. Tente reduzir o consumo de carboidratos simples, os que eu chamo de branquinhos do mal, o arroz, o trigo e o açúcar. Fazer um lanche leve como uma fruta antes do exercício pode ser benéfico para você, mas evite se exercitar com a barriga muito cheia. Hidratação é fundamental. Ao se exercitar, leve junto ali sua garrafinha de água e beba sempre que você sentir sede ou se sentir muito suado. No calor, beba mais água do que o normal. E não esqueça de tomar pelo menos os 2 litros de água durante o dia. Eu gosto de dizer que o principal parâmetro da água é a urina. Se você está com o xixi mais clarinho, mais transparente, é porque você está tomando água em níveis suficientes. Se a urina fica muito amarelada, muito escura, sinal de que está faltando água aí. Para que o exercício seja eficaz, é preciso ir aumentando a intensidade conforme o seu condicionamento físico vai melhorando. Você vai notar isso ao perceber que o seu coração já não aumenta tanto de velocidade fazendo aquele mesmo exercício que você já fazia. Ou ainda, perceber que os exercícios estão cada vez mais fáceis de se fazer. Algumas dicas para você aumentar a intensidade com segurança. No começo, pegue leve, faça exercícios com durações ali de 15 a 20 minutos. Se você tem algum dispositivo que monitore a frequência cardíaca, tente mantê-lo ali cerca de 40% a 50% da sua máxima. Não precisa ser muito elevado não. Isso nas primeiras 2 ou 3 semanas. Lembre-se lá da regra dos 220 menos a idade para calcular a frequência máxima. Depois disso, vá aumentando lentamente, cerca de 5 a 10% da frequência em cada semana, até chegar no limite de cerca de 70 a 80% da frequência cardíaca máxima. Esse aumento na velocidade do coração pode se dar com o aumento da velocidade na atividade, caminhando mais rápido, por exemplo, ou então mudando os caminhos que você estava percorrendo, usufruindo de subidas leves ou algum outro aclive no seu percurso. Só lembre-se de não pegar pesado e pegar subida muito inclinada para não se machucar, pelo menos no começo. Depois das primeiras 2 ou 3 semanas, vá aumentando o tempo de duração do seu exercício em cerca de 5 a 10 minutos uma vez por semana. Lembre-se de evitar de fazer mais do que os 100 minutos de exercício aeróbico contínuo, lembrando que o platô ideal é em torno de 40 a 50. Não existe uma receita de bolo, nenhum padrão ideal para todo mundo. Essas orientações aqui são apenas sugestões baseadas no que a ciência sabe até o momento. Algumas dicas para tentar te ajudar a se manter motivado enquanto faz exercício físico. Escolha uma atividade que você goste. Como eu já disse, o melhor exercício é aquele que você faz. Não adianta você se empolgar com um esporte que nunca praticou e que não gosta só porque abriu, uma quadra ao lado da sua casa. Por outro lado, fazer atividades em parques, academias ou centros esportivos próximos da sua casa ou do seu trabalho tende a te ajudar a se manter mais motivado. Se possível, procure um parceiro para que vocês pratiquem juntos. A prática coletiva tende a ser mais fácil de se manter, principalmente pela motivação que os demais companheiros ali vão lhe proporcionar. Use e abuse de relógios ou aplicativos de celular que estimulem a prática de exercício físico. Google Fit, Apple Saúde, Nike Run, MapMyFitness, entre tantos outros, podem ser seus companheiros aí monitorando e avisando sobre suas atividades regulares.
Eu vou deixar os links aqui desses aplicativos na descrição. Você pode usar qualquer outro, esses são só alguns exemplos. Se possível e for seguro para você, deixe seu carro estacionado a poucos quilômetros do seu trabalho. Assim você se obriga a fazer uma pequena caminhada antes e depois de trabalhar. E se você for trabalhar de ônibus, por exemplo, tente descer 1 ou 2 pontos antes do destino. Exercício físico é bom e é extremamente importante para a saúde. Pratique pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Caminhada, natação, ciclismo ou qualquer outra forma que acelere o seu coração. Divida esse tempo de 150 minutos em 3 ou mais dias durante a semana. Faça atividades que você goste. Procure um amigo para fazer atividade juntos. Pratique musculação pelo menos 2 vezes na semana. Procure a orientação de um profissional de educação física para te ajudar na prática de exercício de força, a musculação. E não se esqueça de se hidratar e de se alimentar de forma saudável. E lembre-se, o melhor exercício é aquele que você faz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver dúvidas ou alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. E se inscreva no canal e também ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Semana que vem eu vou falar sobre a ansiedade. Até lá. Tchau.